Quero saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse domingo, né, é dia do Senhor, dia que nós temos um tempo preparado na nossa escola dominical para estudar a palavra do Senhor. E nesse domingo nós vamos falar um pouco sobre o Evangelho na Samaria. Nós sabemos então que a partir de que Jesus deu aos seus apóstolos a seguinte determinação que está narrada lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, né? E vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Samaria, como na Judéia, como na Samaria. Então nós vemos aqui nessa narrativa que nós vamos estudar, que se faz aqui, né, se realiza aqui aquilo que Jesus estava falando, né? O Evangelho já tinha caminhado lá em Jerusalém, a igreja estava concentrada em Jerusalém, após o Pentecostes ficou por ali, né? E mais a partir, né, da morte de Estevão, há uma perseguição muito grande na igreja, e os apóstolos se espalham e começam a evangelizar a partir da região da Samaria. Samaria é uma região e não uma cidade. O texto bíblico da nossa lição de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a partir do versículo 4. E fala um pouco a respeito de Filipe. Alguns estudiosos acham que Filipe seria um dos 12, né? Outros não, que Filipe era um dos diáconos escolhidos. Nós já estudamos, quando estudamos a instituição do diaconato, no Atos capítulo 6, que ali Filipe foi escolhido para ser, né, um dos diáconos, para servir à mesa e cuidar dos órfãos e das viúvas. Diz o texto assim: incrementos os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. O Evangelho é boa nova. A palavra Evangelho significa boa nova. E as boas novas sempre trazem alegria. O Evangelho traz alegria, como trouxe para a cidade de Samaria, traz também para a nossa vida. Ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava mágica, iludindo o povo da Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: esse homem é o poder de Deus chamado grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Essas pessoas, essas figuras, elas existiam naquela época mesmo, existem até hoje, né? Quando a gente vai olhar lá em Êxodo, quando Deus manda Moisés ir lá falar com o faraó, e Moisés chega, né? A gente lembra disso. Arão joga a vara no chão, a vara se transforma numa cobra, né? Os mágicos que trabalhavam para o faraó também fizeram as suas varas se transformarem em cobra, que foram comidos pela vara de Arão, né? Quando eles põem a vara no rio e o rio fica vermelho como sangue, também os mágicos lá de Faraó faziam isso. Então, essa figura, né, ela existia e ela iludia muitas pessoas. Tanto que os reis tinham, né, os seus mágicos, os seus magos para fazer essas coisas. Então, não era uma pessoa qualquer, ele era importante na cidade. Quando o povo, porém, deu crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Presta atenção, observando, ele acompanhava de perto, observando o que eles faziam. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Os apóstolos tinham ficado lá em Jerusalém. Então, quando eles viram que também lá o evangelho estava sendo pregado, não podemos nos esquecer
que quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, ela chamou os homens da cidade para ouvirem Jesus. Então, aquele povo da Samaria já tinha ouvido falar de Jesus por conta daquela mulher, né, que encontrou com Jesus no poço e levou ao conhecimento daqueles homens a figura de Jesus e chamou-os para ouvir Jesus. A gente vê no final do texto lá da mulher samaritana, lá em João 4, que eles falavam para ela assim: agora não é porque você está falando, nós cremos porque nós vimos, nós ouvimos. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam esse Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de impor os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Simão era uma figura importante. Quando chega Filipe, chegam os apóstolos, e começam a orar, e começam a impor as mãos, e as pessoas começam a receber dons espirituais, ele falou: que poder que é esse? Eu também quero, não é? E foi lá e ofereceu dinheiro. Aliás, existe uma expressão chamada simonia, que significa exatamente isso: querer comprar com dinheiro o poder de Deus, dado gratuitamente para aquele que for útil, né? Nós encontramos lá na narrativa de Paulo a respeito dos dons espirituais, que os dons espirituais são dados pelo Espírito Santo a quem ele quer e para aquilo que for útil. Não é à toa. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Percebe? Pedro falou para ele assim: vocês conhecem o intento do seu coração. Ele estava querendo o poder só para não perder a importância que ele tinha na cidade. Você imagine, se sem esse poder eu já era o grande, imagine se eu tivesse esse poder aqui. Qual era o intento do coração? O Pedro falou para ele que Deus conhecia o intento do seu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor. Ele percebeu a bobagem que ele fez e pediu a Simão para que eles rogassem por ele, para que nada do que ele dissesse sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Essa figura aqui do Simão a gente vai encontrar aí na história da igreja, dos pais da igreja, alguns comentários, né? Da forma como ele viveu, né? Achando que ele ainda era um cara muito importante, né? Alguns dizem que ele pediu para ser enterrado, porque depois de 3 dias ele ia ressuscitar, não ressuscitou, morreu lá, né? Dizem que a morte dele foi assim. Outros dizem que ele achou que podia voar, subiu lá em cima e pulou, e a gente já sabe o que aconteceu. Mas são histórias que não estão aqui na narrativa bíblica. Mas existe isso. Se você for ver um comentário bíblico sobre esse tema, você vai encontrar essas considerações. Coisa maravilhosa é abraçarmos a fé em Cristo. Seja para quem se converte no decorrer da vida e se lembra com satisfação do dia do seu encontro com Deus. Seja nascendo num lar cristão e crescendo num ambiente de fé, mas sabendo que houve um momento em que o amor de Deus ecoou mais forte, impactou e transformou a sua vida. Transformou a sua vida. Vale você, no dia do apelo, lá na igreja, erguer o braço e lá na frente, receber uma oração, e até receber um trabalho de discipulado, e pessoas que vão te acompanhar na sua caminhada, etc, etc, se você não mudar de vida. A sua conversão foi superficial, como foi superficial a conversão do Simão aqui.
Ele se batizou e tudo, mas na verdade ele não se converteu de verdade. Tanto que vai lá pedir para comprar o poder de Deus, né? Uma coisa absurda. Eu mesmo nasci num lar evangélico e depois de muito tempo é o que eu realmente, né, resolvi, né? Acho que tive um encontro com Deus e pude viver, ou tentar viver, esforçar por viver como eu faço hoje, de acordo com a palavra de Deus. A verdadeira fé, aliada ao batismo, faz renascer em nós uma nova criatura. Contudo, a Bíblia ensina que essa nova vida precisa vir acompanhada pelos frutos que demonstrem uma verdadeira conversão. Simão, alvo da nossa lição, custou a entender isso. Na verdade, ele nem entendeu, se a gente for olhar bem. Cristo concedeu dons aos seus apóstolos para que, abençoando e libertando muitas pessoas, sua mensagem pudesse ser anunciada e levada em consideração pelo povo da época. A morte de Estevão abriu o caminho para uma forte perseguição à igreja, que até aquele momento se limitava à cidade de Jerusalém. Mas agora, diante da perseguição, passou a se espalhar por outras regiões, já comentamos isso. Nesse contexto, o texto bíblico em destaque apresenta um novo personagem, que é o Simão. Um homem que tinha popularidade em Samaria por sua prática em artes mágicas. O próprio texto bíblico relata, com tal magia, Simão iludia e enganava o povo. Do menor ao maior o seguia, dando ouvido às suas palavras. Simão passou a ser visto como grande. Dele as pessoas diziam, ele é o grande poder de Deus. Mas a chegada de Filipe a Samaria trouxe libertação para esse povo, que, sendo evangelizado, aceitou a fé em Jesus. Muitas pessoas foram batizadas, tanto homens quanto mulheres. Tal era o poder de Deus manifestado sobre Filipe para salvar, que Simão abraçou a fé e recebeu o batismo. Ele foi convencido, não foi convertido. Tem muita gente convencida e não convertida. Porém, muito mais do que a mensagem de salvação anunciada por Filipe, o que chamava a atenção de Simão eram os sinais e grandes milagres que, por intermédio dele, eram realizados por Deus. Né? Sinais e maravilhas eram realizados por esses homens. Sinais e maravilhas foram realizados por Jesus, que veio ao mundo para trazer para nós o reino de Deus. Tanto que, quando a gente vai lá em Marcos, capítulo 4, diz que Jesus, depois de ser tentado, ele saiu pregando, arrepender-vos porque é chegado o reino dos céus. E diz na sequência que traziam para eles doentes e eles eram curados. Então, o primeiro objetivo de Jesus era pregar o reino dos céus, chegar do céu. Os milagres foram feitos, até porque para que as pessoas pudessem acreditar que ele realmente era o Filho de Deus e que tinha poder para curar. Curou muitos, libertou muitos de endemoniados, ressuscitou outros. Então, Deus deu àqueles apóstolos, né, dons para que ele fizesse sinais e maravilhas, como ele deu a nós também. Mas o foco principal é levar Jesus às pessoas. Simão ficou admirado com aquele poder, especialmente quando viu pessoas receberem o Espírito Santo através da imposição das mãos dos apóstolos, Pedro e João, que haviam se unido a Filipe. Impressionado, né, diz o texto que ele ficou extasiado. Logo deixou transparecer que, apesar de abraçar a fé, passar pelo batismo, não havia deixado morrer o velho homem e a ganância do seu coração. Simão usava magia para conseguir popularidade, poder sobre as pessoas e, quem sabe, algum dinheiro. Imagine agora se ele pudesse usar de um poder maior. Se ele já era importante, se ele tivesse mais esse poder aqui, ele seria mais importante ainda. Se ele provavelmente já se beneficiava financeiramente desses truques de mágica que eles faziam, quanto mais agora tendo esse dom. Interessado nos ganhos que poderia ter com isso, ofereceu dinheiro aos apóstolos para receber. Sabendo que Deus não concede o seu poder para alimentar a ganância humana,
Presta atenção. Deus oferece o seu poder para alimentar as nossas crianças. Pedro repreendeu a Simão, e a repreensão foi dura. Não foi uma repreensãozinha à toa, não. Não é? Pedro, porém, respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez Ele te perdoe. Então Pedro repreendeu Simão, expondo-lhe a carnalidade ainda presente em seu coração. A dura resposta de Pedro é uma evidência de que Simão não era um novo homem. Ele estava convencido, não estava convertido. Né? Quem sabe o que é conversão, qualquer motorista sabe que conversão é mudança de rumo. Sua cegueira era tão intensa, o seu desconhecimento era tão profundo a respeito de Deus, que ofereceu dinheiro para comprar aquele que nada precisa. E tudo faz e dá de maneira graciosa. Deus nos dá tudo de maneira graciosa. Não precisamos de dinheiro para comprar. A gente precisa tomar cuidado com isso, né? Tem muita gente vendendo bênçãos por aí. Gente, presta atenção. Bênção não é vendida. Bênção é graça de Deus. E a graça de Deus, a palavra graça significa favor imerecido. Deus nos dá até aquele que não merece. Mas tem muita gente vendendo, né, mercantilizando a fé. Nós sabemos disso. O dinheiro não poderia comprar os dons de Deus, nem o poder do Espírito que operava através dos apóstolos. Tudo visava glorificar somente a Cristo. Né? Estamos estudando o Sermão da Montanha e vemos lá, Jesus fala assim para os discípulos: para que os homens vejam as boas obras, as vossas boas obras, e glorifiquem ao Pai, ao vosso Pai que está no céu. É para glorificar, tudo é para glorificar o Pai. Não importa o que você faz ou deixa de fazer. Tem que ser tudo para a glória do Senhor. Mas Simão não compreendia isso porque desejava o poder para glorificar a si mesmo. Ele queria ficar mais importante do que ele já era. As atitudes de Simão e dos discípulos nos mostram que a profissão de fé e o batismo não bastam para a verdadeira conversão do coração. Embora sejam importantes e necessários na vida da pessoa cristã, a verdadeira mudança em nosso coração é manifestada pelas novas atitudes, ou seja, frutos. Esse que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. O agir do Espírito de Deus em nós nos levará a produzir frutos de arrependimento diante dos erros do passado. E nos ajudará a corrigi-los com novas práticas. Simão nos apresenta verdades muito importantes a serem consideradas, pois ainda vivemos em um mundo místico, onde a falta de conhecimento e o engano levam muitas pessoas a depositarem sua fé em coisas absurdas, muitas das quais nada tem a ver com Deus. Por isso que é fundamental a gente conhecer a palavra de Deus. As pessoas estão sendo enganadas porque não conhecem a palavra de Deus. Jesus falou: errais não conhecendo as Escrituras. Muitas das quais não têm a ver com Deus. Mas com idolatria e superstição, a história de Simão nos alerta sobre a importância de não cairmos nesses enganos. Precisamos vivenciar o cristianismo saudável e íntimo. Para isso é preciso compreender que os dons que recebemos de Deus não são dados para autopromoção ou lucro pessoal. Né? Volta de novo a questão do mercantilização da fé. Assim como Simão, nós hoje podemos incorrer nesse engano de achar que podemos comprar o poder de Deus, que podemos comprar a bênção de Deus. Se não vigiarmos nosso coração, nossos dons podem nos levar à soberba. Olha outro perigo. Né? Fui criado numa igreja pentecostal e quem não era batizado com o Espírito Santo, ou seja, quem não orava em línguas, que é a evidência, né, para os pentecostais do batismo com o Espírito Santo, era olhado de cima para baixo pelos outros irmãos. Né?
E não é assim que são tratados os dons espirituais, até porque os dons espirituais são dados para aquele que é útil. Eu não oro em línguas, mas o meu dom é de ensinar. Para ensinar eu não preciso orar em línguas, eu preciso me fazer entender. Para ensinar, eu preciso ensinar de tal forma que as pessoas que me ouvem entendam claramente aquilo que eu estou querendo explicar à luz da palavra de Deus. Né? Sempre à luz da palavra de Deus. Não é meu conhecimento pessoal. Tudo aquilo que a gente faz e ensina está fundamentado na palavra de Deus. Eu sempre busco se assegurar de que aquilo que eu estou dizendo, ele está dentro da palavra de Deus. Dependendo da maneira como nós lidamos com os dons, colaboramos para que as pessoas nos vejam como diferentes. Ninguém tem que ver a gente diferente. Você pode ter o dom que você quiser, que Deus te der, seja de profecia, seja de língua, seja dom de cura, seja dom de interpretação de línguas, qualquer dom, né? Dom de ensinar, dom de pregar, dom de contribuir, são inúmeros os dons. Nenhum dom nos faz melhor do que o outro. Na verdade, os dons espirituais, o conjunto dos dons espirituais, por isso a Igreja Metodista é organizada em dons e ministérios, ou seja, você usa o seu dom para o ministério adequado. E você está no ministério, você não é mais do que ninguém, porque a palavra ministério é serviço. Então os dons espirituais são dados para que eu use o dom que Deus nos deu no ministério que a igreja precisa. E a soma de todos esses ministérios e todos esses dons é que faz a igreja de Cristo caminhar. Ninguém é melhor do que ninguém, né? Há líderes de igrejas evangélicas hoje que são idolatrados. E isso é um perigo muito grande, né? Dentro da igreja evangélica há homens que são idolatrados. Precisamos tomar cuidado com isso. Então, esse tipo de idolatria deve ser totalmente rejeitado. Pedro e João sabiam de onde vinha o poder que exercia, por isso se posicionar de maneira correta. Esse é o exemplo a seguir. Precisamos sempre clamar como João Batista, que eu diminua e que ele cresça. Os dons que não são distribuídos conforme a nossa vontade. Não os compramos, nem teremos os dons que desejamos. Dons são ferramentas para a missão. Já falamos sobre isso. Portanto, entregues por Deus segundo a sua vontade, seu poder e a sua sabedoria. Eles nos são oferecidos graciosamente para abençoarmos vidas e engrandecermos o nome de Deus, sempre para engrandecer o nome de Deus. No processo de conversão, precisamos ouvir as demonstrações de servos mais experientes. Como é gostoso conversar com aquelas irmãzinhas lá da igreja, simplesinhas, né? E tem palavras de sabedoria. Quantas vezes eu, escalado para pregar no culto da noite, não sabia o que pregar. E aí, quando chegava na escola dominical, 2 dedos de prosa com uma das irmãzinhas, daquelas irmãzinhas velhinhas da igreja, e alguém falava alguma coisa para mim, eu falava assim: muito obrigado, Senhor. É isso que precisa ser pregado. Então devemos ouvir, né, as demonstrações de servos e servas mais experientes. A verdadeira intenção de Simão foi explícita. Apesar de abraçar a fé, não se desvencilhou das antigas ideias de ter poder para controlar as pessoas. Diante da advertência de Pedro, Simão ficou impactado e pediu oração. O texto não diz o que aconteceu com Simão depois daquela conversa, mas é interessante perceber que na nossa caminhada cristã, em meio às nossas visões equivocadas da vida e da fé, Deus se preocupa em educar-nos e devemos ter o nosso coração aberto ao arrependimento e à transformação que o Espírito quer propor em nossas vidas, a partir da demonstração sincera de outras pessoas cristãs. Temos que ouvir, né? Vamos escutar, vamos ouvir, né?
Quantas vezes eu gostaria de ter, sei lá, meu pai, minha mãe, para me dizer que rumo tomar sobre determinadas coisas. É importante acompanhar pessoas novas na fé para ajudá-las na compreensão correta dos valores da dinâmica do reino. Nós que já somos, né? O Paulo fala assim, vocês que são mais fortes espirituais, né? Sustentem os que são mais fracos, Paulo escreve. É nosso papel, né? Dar de braços com aquele irmão que está chegando agora. Havia ali, inegavelmente, alguém atraído pelo Evangelho, porém com intenções equivocadas. Pedro e João entenderam isso e olharam para Simão com olhos de amor, dispondo-se a colaborar com o seu crescimento, mesmo que isso significasse lhe chamar a atenção, por um comportamento que mostrava o quão equivocada estava a sua compreensão sobre o poder e a missão de Deus. Sabemos que nem todas as pessoas que se aproximam do Evangelho se livram prontamente das motivações erradas e das más intenções. A santificação de vida é um processo, é uma caminhada. Algumas vezes a transformação de Deus, que Deus opera, é completa e instantânea. Outras vezes isso levará tempo. E será necessário acompanhá-los em oração e com a presença nossa motivando as pessoas a perseverar. Os atos de Simão nos convidam a avaliar a nossa fé. Quando tentamos viver um cristianismo distorcido, movido por interesses escusos, toda a nossa tentativa de iludir as pessoas ao nosso redor pode recair sobre nós como o pior das ilusões. Pessoas nos identificam como cristãos e cristãs, até nos seguem por acreditarem que o somos, mas o Deus que sonda os corações e esquadrinha os pensamentos sabe de qual fonte cada obra nossa provém. Uma falsa conversão é como uma mágica, pode iludir muitas pessoas, mas não engana Deus. Rever sempre as motivações da nossa fé e se nossas práticas condizem com elas faz parte da caminhada de santificação. Jesus disse que pelos frutos vós conheceis a árvore. O nosso país é um terreno fértil para o misticismo. Por nossa construção social, histórica e plural de crenças, vivemos num ambiente de grande diversidade. Sabemos também que o poder religioso está enraizado em nossa cultura. Há uma religiosidade muito grande no Brasil. Dificilmente você encontra pessoas que não acreditam em nada, ou que não seguem nada. É claro que tem. Mas é uma minoria muito grande. A maioria das pessoas tem uma religiosidade própria da natureza do brasileiro. A narrativa de Simão nos tem, então, uma importância peculiar. Contra toda prática de mentira, precisamos anunciar a verdade do Evangelho. Diz João, lá em João 8,32, Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Contudo, o amor, o respeito e a tolerância precisam prevalecer. Não porque a lei manda, mas porque amor e respeito são princípios ensinados por Jesus. Se nem todo sinal miraculoso vem da parte de Deus, como podemos discernir quando os sinais são verdadeiros ou não? Como podemos fazer isso? Isso é para a gente meditar. Eu tenho uma dica, né? Conhecendo a palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus não vai escutando as coisas, engolindo e tomando como verdade. Tem um espírito crítico e tem uma base para fundamentar o seu questionamento aqui a respeito daquilo que tem. Por isso serve a nossa escola dominical. Por isso me incomoda quando a igreja inteira não participa da escola dominical. Tão importante para termos o discernimento do que é e do que não é na nossa caminhada com Deus. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, pelo cuidado que o Senhor sempre tem conosco. Abençoe a vida de cada um de nós, que a sua palavra encontre terreno fértil no nosso coração, para produzir frutos a 10, 20, 50 e 100 por um.
Dê a cada um de nós, Senhor, um domingo abençoado na sua presença. Em nome de Jesus. Amém.